e é famosa pelo clima ameno do Mediterrâneo. A arquitetura, a culinária e a cultura são parecidas com a da vizinha Itália. E o idioma oficial daqui é o italiano. A paisagem é maravilhosa, não é? É linda. Adoro estar na Europa Central. O dono da próxima casa encontrou o local enquanto passeava de bicicleta, então seguimos o exemplo dele. Essa vista de Ticino é linda. Estamos quase na Itália, não é? A Itália fica logo ali, a 3 quilômetros. Da rua, não é possível ver muito da casa, pois ela fica escondida pela entrada no telhado. Não dá para ver muito. Chegamos. É uma apresentação interessante da casa. É um ponto de referência incrível essa localização no alto, reivindicando as montanhas. Do que está falando? Desta linha horizontal que reivindica a paisagem. Ou será que é um estacionamento? Deve servir para isso também. Acho que esta é a porta de entrada. Estamos no alto do que parece ser uma casa de 4 andares. Mal dá pra ver que tem uma casa aqui. Não, só este ponto de referência. E depois esta escadaria extraordinária. Parece um pouco morisco, esta fenda no prédio com uma escada para descer, nada de parapeitos, só isto e o céu. Podíamos estar em Marrakech. Esta casa é uma massa monumental de concreto armado com vista para o lago. Foi usado concreto para combinar com as pedras do local e depois foi perfurado por janelas de tamanhos diferentes que fornecem vistas espetaculares. Mas a verdadeira beleza desse projeto é que ele consegue ser bem discreto, de modo a não dominar os vizinhos. Gostei, estou gostando demais até agora. E o estilo desbastado dessas paredes. Concreto projetado. Projetado? É, quando está saindo, disparam contra a parede para remover a camada de cima e expor a massa. Está imitando esta parte característica da Suíça, com muitas pedras. O projeto desta casa de concreto foi ambicioso ao extremo. Ela tinha que ficar numa colina, num terreno estreito, cercada por outras casas. Os arquitetos criaram uma casa muito iluminada, ao redor de um pátio grande, com uma cozinha espaçosa e uma sala de jantar no andar de cima. No andar de baixo, há uma área de convivência integrada. Os 2 andares mais baixos contêm quartos, uma academia e um cinema. 2 passagens levam a um jardim e a uma piscina. Gosto do fato de já entrarmos nessa agradável área de convivência. É bem pequena, você deve ter reparado que eu não tenho 1,90 m. Eu reparei e não consigo alcançar o teto. Isso é muito estranho. É uma sensação diferente para mim, a não ser em prédios muito antigos. Também gostei do fato dessa superfície de concreto aqui ser diferente daquela ali. É um pouco diferente, não é? É escovado para ter essa Textura. E o piso é completamente liso. igual bumbum de bebê. Isso é por praticidade para resistir ao desgaste? É muito prático e vai ficar cada vez melhor com o tempo. Vai mostrar a vida acontecendo em cima dele. E as construções modernas não fazem isso, são projetadas para preservar a mesma aparência para sempre. Vamos descer até as entranhas da casa. Mas são os locais mais secretos e aconchegantes que mais importam em casas de veraneio. Vamos procurar os quartos. Eu fico com este. Ficou com a vista. Não. Parece a cela de um monge. Meu Deus, é tão puro. Adoro essa austeridade. Odiei. Que felicidade. Os quartos parecem espartanos demais, mas a Caroline vai ficar mais tranquila ao saber que o outro andar é menos intenso. A sala de estar com a vista para o lago nos leva diretamente a um pátio com altura de 2 andares, projetado para ser o coração da casa. Apesar do visual moderno, é uma ode ao estilo de vida tradicional do local.
Todas as casas antigas do norte da Itália e do sul da Europa têm pátios em vez de varandas, porque eles servem para refrescar a casa. E é um grande espaço utilizável que não é interno nem externo. O mais incrível é que você fica protegido das mudanças climáticas. Você tem o melhor das duas coisas. E aqui é a vida. Tem árvores de verdade, água, tem o som dos elementos também. E numa casa menor, com cômodos menores, isso seria considerado um luxo e tanto. É tão grande quanto a cozinha e a sala de jantar. Mas eu diria que é o cômodo mais importante da casa. 2 portas corrediças vazadas dão acesso à paisagem. E você pode utilizar a ventilação para lidar com o calor e com o vento. Porque este, é claro, é outro artifício para fazer o ar ventilar. Funciona, estou sentindo a brisa. Daqui de onde estou dá para sentir. Ouvir o meu amigo falar sobre arquitetura me deixou morta de fome. Vou comer alguma coisa. Prontinho. É um local muito agradável para sentar e cozinhar, para ver alguém cozinhar. É sim, é um ótimo espaço para trabalhar. Tem tudo o que precisamos. É perfeito. A única coisa que eu gostaria que tivesse é um pouco mais de ar fresco. Acho que é uma tensão interessante em casas como essa. Consigo imaginar a cabeça do arquiteto querendo apenas uma peça de vidro sem haver nenhum jeito de movê-la. Esse é um lado dessa visão. O outro lado somos nós dois, querendo abri-la completamente. Essa sempre vai ser a diferença entre arquitetos e clientes, não é? Sempre. A perfeição da imagem e a realidade do uso. Sempre haverá essa tensão. Traga isto, eu quero comer. Eu também. Vinho local. Saúde. Saúde. E do lado de fora tem mais concreto. A piscina e a cozinha externa foram criadas com a mesma laje de concreto. Acho que há uma serenidade nesta casa que é refletida no pátio e aqui na piscina. É sossegado, é tranquilo, é silencioso. E funciona muito bem nesse sentido. Esta casa foi construída sobre uma encosta bem íngreme. Como muitas casas, somente quando as separamos em partes é que as entendemos perfeitamente. A partir do topo, você desce e passa por aquela parede longa. Esse é o método que o traz para dentro. Mas a parte principal que organiza a construção é esse pátio aqui. Ele conecta o céu com a vista do lago. No fim das contas, o mais importante aqui é a luz e a vista, a luz e a sombra. E é esse pátio que realiza isso. E esse tipo de construção doméstica é uma tradição desta região da Europa há várias gerações. A casa utiliza a luz natural de várias formas criativas. O vazio do pátio, as tábuas da escada e os buracos vazados nas portas. Todos produzem sombras diferentes e iluminação durante o dia. É a ideia principal dos arquitetos da Wesp de Meron Romeu que projetaram esta casa. A luz, ela dá vida à arquitetura. Tentamos dar à arquitetura um pouco de alma, uma atmosfera agradável em que as pessoas gostem de viver. E o homem que vive na casa, Rachel, veio me contar como se tornou o proprietário desse monólito milagroso. Você sabia que tipo de casa queria? Sim, nós queríamos uma casa moderna. Minha mulher disse, tudo bem, pode construir sua casa de concreto, mas ela tem que ter uma textura aconchegante, uma atmosfera calorosa. Assim, combinamos com os arquitetos de utilizar muita madeira na casa.
nas janelas, por exemplo, para torná-la aconchegante. Acho que esta casa tem um aspecto bem quente e sensorial. Um dos maiores desafios que tivemos foi o fato de não ter uma varanda. A princípio, discutimos se deveríamos ter ou não uma, porque já tem um pátio, não é? Foi meio difícil nos acostumarmos com a ideia do pátio. A princípio, ficamos com medo, mas agora o pátio se tornou o destaque da casa. É fantástico, adoramos. Além desta casa ter um projeto ousado, ela também é um exemplo excelente de um bom trabalho em conjunto de arquiteto e cliente. Esta casa é diferente, não é? É sim, e eu adoro a experiência que temos numa casa que não faz concessões à normalidade. Pierce, desculpe estragar esse momento, mas a rotina nos chama de volta. Está na hora de irmos embora. Que pena. Termine o café, está delicioso. Vamos pegar a estrada. Vamos pegar a estrada de novo.